Bom dia, bom dia, bom dia. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia e bem-vindos ao 33º dia de uma vida com propósitos. Glória a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, então já se inscreva no nosso canal, já ative a notificação para você receber os próximos vídeos. E se você já está conosco desde o começo, ou já há alguns dias, né? Parabéns, né? E Deus, mais uma vez, né, tem nos ajudado aí. E o tema hoje da nossa palestra, ela é Como agem os verdadeiros servos. Bem, bom dia, Ana. Deus abençoe. E o texto de inspiração está lá em Marcos, no capítulo 10, verso 43, que diz assim: Quem quiser ser o maior deve se tornar servo. E Mateus 7, verso 16 diz o seguinte: se vocês podem dizer o que eles são pelo que eles fazem. Glória a Deus, né? Bom dia, Mariana. Deus abençoe. Saudade de você. Servimos a Deus ao servir os outros. O mundo define grandeza em termos de poder, posses, prestígios e posição. É assim que o mundo define grandeza. Se há muitas pessoas a servi-lo, então você conseguiu chegar lá. Em nossa cultura egoísta, com mentalidade do eu primeiro, agir como servo não é uma noção apreciada. Ele está fazendo uma comparação com os dias atuais, né? com os dias que servir, né, não é apreciado. Né? Mas a grandeza, então, ela é baseada em outras coisas, em pós ou em quantas pessoas te servem. Jesus, entretanto, mediu a grandeza em termos de serviço, não de posição social. É diferente a forma que Jesus avalia. Deus determina a nossa grandeza pela quantidade de pessoas que servimos, não pela quantidade de pessoas que nos servem. Você consegue observar, então, que Deus, a forma de Deus analisar, ela é completamente diferente da forma humana. A forma humana analisa quantas pessoas te servem, mas Deus, né, avalia a forma de quantas pessoas você serve. É diferente. Deus determina a nossa grandeza pela quantidade disso. Não. Tá. Isso é tão contrário à ideia de grandeza do mundo que já é difícil compreender. Verdade, né? Quanto mais se pratica. Vamos lá. Aqui diz assim: milhares de livros foram escritos sobre liderança, mais poucos sobre serviços. Isso é verdade, a gente vê muito mais livros sobre liderança do que serviços. Todos querem liderar, mas ninguém quer servir. Ser como Jesus é ser servo. Foi assim que ele chamou a si mesmo. E nós precisamos lembrar que nós somos, né, a semelhança de Jesus. Precisamos ser parecidos com Cristo. Embora conhecer sua forma seja importante para servir a Deus, ter o coração de servo é ainda mais importante. Lembre-se que Deus o formou para servir e não para ser egoísta. E hoje o tema ele é bem interessante, ele é bem legal, porque a gente vai abordar sobre isso. Isso, na verdade, é o que agrada o coração de Deus. Deus continua a testar nosso coração, pedindo que nós sirvamos em modalidades nas quais nós não fomos formados. Se você vir um homem caído numa vala, Deus espera que você o ajude. Não que diga, eu não tenho dom de misericórdia ou da assistência. Embora não seja dotado para uma tarefa em particular, você pode ser chamado a realizar se ninguém mais com o talento em questão estiver por perto. O que nós compreendemos? Realmente cada um de nós temos um chamado, né, específico, porém pode acontecer de uma pessoa
de naquele momento acontecer uma situação no qual você não tem informação para aquilo, chamado para aquilo, mas pelo amor, como só tem você naquele momento, é a nossa responsabilidade, é a sua responsabilidade auxiliar a pessoa naquela situação, entendeu? Seu ministério principal deve ser exercido na esfera da sua forma, mas em ministérios secundários, mas esse ministério secundário lhe será cobrado na hora e no lugar que se fizer necessário. Aleluias. Sua forma revela seu ministério, mas seu coração de servo revelará sua maturidade. Aleluias. Não é necessário talento especial para, depois de uma reunião, recolher o lixo, empilhar as cadeiras. Qualquer um pode ser servo. Caráter é a única coisa necessária. Meu Deus, forte demais isso, né? É possível servir a igreja a vida inteira sem jamais ter sido servo. Uau! Forte isso, né? Você deve ter um coração de servo. E como saber que temos um coração de servo? Jesus disse: vocês podem dizer o que eles são pelo que eles fazem. Mateus 7:17. Como vocês sabem, nós temos um projeto social de missões urbanas chamado Solidários do Amor, né? Onde uma galera, uma galera servo mesmo fazem parte. E é uma área do nosso ministério, é uma área da nossa igreja que assim, é muito, vamos dizer assim, são para pessoas que realmente têm um chamado. Por quê? Você acaba disponibilizando esse projeto, na verdade, para a comunidade toda mesmo, mas nem todos têm esse perfil e nem todos se acham que tem esse perfil, né? E é difícil encontrar pessoas, né? Porque estar nas ruas, nas noites, nos frios, nas chuvas, cozinhar, né, Mariana? Mariana que tem experiência aí, que trabalha com a gente no projeto também, não é para qualquer um. E nem todos querem. Muitos querem o quê? Muitos querem o altar, muitos querem os microfones, muitos querem estar na frente, né? Muitos querem estar recebendo o quê? Os holofotes. Mas trabalhar na rua, com moradores em situação de rua, né, dependentes químicos, na verdade é um trabalho bem delicado, é um trabalho realmente de amor e de servo, porque nós trabalhamos pelos backstages, né, onde tá todo mundo dormindo, todo mundo em casa, no seu conforto, nós estamos lá, né, levando não apenas uma alimentação de boa qualidade, mas como uma palavra, né, na pandemia está um pouquinho mais restrito, mas nós levamos o nosso abraço, né, a nossa conversa, nós damos para eles o nosso tempo. E muitas vezes, né, aconteceu várias vezes de nós até recrutarmos algumas pessoas que não queriam estar naquela vida e acabarmos também levando para casas de recuperação. E isso é muito lindo, isso é muito gratificante. Por quê? Porque isso, né, não está aparecendo para os olhos das pessoas. Mas nós estamos fazendo isso para, né, para Deus, na verdade. Cumprindo o quê? Né? Amando o próximo como a nós mesmos. E eu acredito que isso se encaixa muito bem nessa ministração de hoje, de servir. E você encontra no meio do caminho tantas pessoas que têm um espírito de servo, né? Nem dá para falar muito nome, só vou usar o nome agora da Mariana porque tá nessa live aqui agora, mas entre outros, né, que fazem parte desse projeto, uma galera maravilhosa, que se eu for falar o nome de todos eu vou acabar esquecendo alguém, né? Seria indelicado da minha parte. Mas é isso, né? Que Deus ele possa encontrar em você e em mim um coração de servo mesmo, aquele que está disposto a ajudar, sem querer ser reconhecido pelo homem, pelo outro. Os verdadeiros servos estão sempre à disposição para servir. Eles não preenchem o tempo com atividades que possam limitar a sua disponibilidade. Querem estar pronto a servir imediatamente quando chamados. Lindo isso, né? Se você serve apenas quando lhe é conveniente, então você não é um servo de verdade. O verdadeiro servo
faz o que é necessário, mesmo quando lhe é inconveniente. Você está disponível para Deus a qualquer momento? É uma pergunta. Bom dia, Sheilinha, Deus abençoe você. Na condição de servo, você não pode escolher lugar ou momento para servir. Ser servo significa desistir do direito de controlar sua própria agenda e permitir que Deus a interrompa sempre que precisar. E isso é uma verdade, né? Nós fazemos alguns planos, mas de repente, quando a gente vai ver, já tomaram outros caminhos. Os servos veem interrupções como compromissos divinos para o seu ministério e ficam felizes com a oportunidade de servir. A gente se sente gratificante, a gente se sente privilegiado, nós nos sentimos presenteados, porque nós entendemos que é melhor dar do que receber. Os verdadeiros servos são atentos às necessidades. Se liga aí, ó. Os servos estão sempre interessados em saber como ajudar o outro. Quando veem uma necessidade, agarram a oportunidade de auxiliar exatamente como a Bíblia ordena. Sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Gálatas 6:10. E nesse tempo de pandemia, né, onde o índice de desemprego está bem elevado, né, os Solidários do Amor também, junto com uma galera, nós estamos montando cestas básicas para ajudar famílias que nesse tempo praticamente não tem absolutamente nada na mesa. E essa é uma preocupação nossa, para que os nossos irmãos, para que as famílias, elas tenham pelo menos o mínimo, né, a dignidade de fazer uma alimentação com a sua família. E Deus tem provido, né, Deus tem provido pessoas, né, que doam, pessoas que têm um coração disponível. E aí nós temos montado essas cestas e entregados e abençoado famílias por sua causa. Glória a Deus. Deixamos escapar muitas oportunidades para servir, porque nos falta sensibilidade e espontaneidade. Isso é verdade, né? Precisamos ser mais sensível, porque às vezes tem uma pessoa do seu lado precisando às vezes de um abraço, precisando de um conselho, e nós, né, estamos insensíveis ao Espírito Santo. Então que você busque essa sensibilidade mesmo, esse olhar para o próximo. Grandes oportunidades para servir nunca duram muito. Elas passam rapidamente e às vezes por uma única vez. Você pessoalmente terá apenas uma chance de auxiliar aquela pessoa. Então aproveite a oportunidade. Não diga ao seu vizinho, espere até amanhã, se você pode ajudá-lo hoje. Provérbios 3:28. Né? Não deixe para amanhã, né? Aquilo que você pode fazer hoje. Achei bem legal o que o John Wesley ele comenta. Ele foi um extraordinário servo de Deus. Seu lema era, olha que legal, faça todos o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, a toda hora que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Isso é grandeza. Você pode começar procurando pequenas tarefas que ninguém mais queira fazer. Faça-os como se fossem grandes trabalhos, pois Deus está observando. Foi aquilo que eu falei para vocês. Trabalhar com quem trabalha com projeto social, projeto de missões urbanas, sabe o quão é difícil. É algo que ninguém quer fazer. Mas é aí que nós fazemos, porque nós sabemos que fazemos para Deus e sabemos que Deus está olhando, né? Deus é lindo, Deus é maravilhoso, tenho certeza que Deus se agrada. Eu imagino, quando nós estamos fazendo esse trabalho, olha a minha mente, como ela vai além. Eu imagino Deus falando com os anjos, dizendo assim, olha aquele povo ali, poderia estar em casa, né, debaixo dos cobertores, no conforto do seu lar, que eu provi para eles, que eu dei para eles. Mas mesmo assim eles estão aqui, olha,
dando o que comer e dando o que de beber, né, agasalhando os meus filhos, aqueles menos favorecidos, né? Então eu acredito, né, que isso agrada o coração de Deus. Amém? Os verdadeiros servos fazem o melhor que podem, né? O melhor que podem com o que tem na mão. Olha que interessante isso. Às vezes nós achamos que precisamos tantas coisas. Às vezes eu ouço algumas pessoas dizendo assim: se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo outro, eu faria assim, assim, assim. Meu, faz com aquilo que você tem nas mãos. Os servos não dá desculpa, mas não deixa para a última hora, nem espera as circunstâncias melhores. Nunca diz: um dia desses ou quando for a hora certa, simplesmente faz o que precisa ser feito. E olha o que a Bíblia diz sobre isso. Se vocês ficarem esperando por condições, se vocês ficarem esperando por condições perfeitas, nunca realizará nada. Eclesiastes 11:4. Deus espera que você faça o que puder com o que tem, onde quer que esteja. Um serviço imperfeito é sempre melhor do que a melhor das intenções. Aleluia, né? Posso ouvir um monte de coraçõezinhos aí? Então olha que legal, um serviço imperfeito sempre será melhor do que as boas intenções. Você já deve ter ouvido alguém dizer: se isso não pode ser perfeito, se isso não pode ser feito com excelência, então não faça. Bem, Jesus nunca disse bem isso. Nunca disse isso. A verdade é que quase tudo que fazemos é feito de modo deficiente no início. É assim que aprendemos. Glória a Deus, né? Deus não precisa de nada perfeito. Ele apenas quer que você faça. Conforme você vai fazendo, ele vai melhorando. Eu lembro da primeira vez que nós fomos fazer as marmitas para poder entregar para os moradores em situação de rua. Meu, foi com muito coração, mas nós não tínhamos tanta experiência, né? Mas aí com o decorrer, né, dos meses que foram passando, dos anos que foram passando, nós estamos caminhando aí para quase 4 anos, e aí nós fomos alcançando a excelência. Os verdadeiros servos fazem qualquer coisa com igual dedicação. O que quer que faça, os servos devem fazê-lo de todo o coração. Colossenses 3:23. O tamanho da tarefa é irrelevante. A única questão é: ela precisa ser feita? Você jamais chegará a um estágio na vida em que será importante demais para ajudar nas tarefas simples e humildes. Uau! Tem pessoas que se acham, né, conforme vai alcançando alguns níveis, algumas funções, alguns cargos, não fazem mais coisas com características mais simples. Então aqui diz que nós nunca, né, jamais você chegará num estágio onde essas coisas elas não serão importantes. Deus jamais irá eximi-lo do trivial, do arroz com feijão, né? É a parte vital do currículo do seu caráter. A Bíblia diz: se você pensa ser muito importante para ajudar alguém necessitado, está na verdade enganando a você mesmo. Você é na verdade insignificante. Gálatas 6:3, você encontra isso. É nesses pequenos serviços que crescemos à semelhança de Cristo. São desses detalhes que nós nos tornamos cada vez mais parecidos com o Senhor. Jesus se especializou em tarefas simples e humildes e que todos queriam evitar. Uau! Né? Por isso que Jesus é o nosso maior exemplo de amor. Olha, ele lavou os pés, ajudou crianças, preparou o café da manhã e serviu leprosos. Nada estava debaixo dele, porém ele veio para servir. Pequenas tarefas muitas vezes demonstram um grande coração. Isso é verdade. O coração do servo revela em pequenos atos que os outros nem
que os outros nem pensam em realizar. Uau! Então, o nosso coração, o coração de um servo, ele revela quem realmente você é. São tantas histórias que nós temos que eu fico impactado. Mas eu vou contar algo assim que me impactou até hoje. Numa dessas entregas das marmitas que nós fizemos, nós temos a Joana, né, a Joana Tosati, que é a mãe do Maurício, que nos ajuda, né, a cozinhar também. E um dia, as primeiras vezes que ela foi fazer a entrega conosco, foi bem antes da pandemia, e nós fizemos um trabalho de acolhimento. A gente faz um trabalho mais de qualidade do que quantidade. E aí nós estávamos conversando com um rapaz ali, né, ele contando sobre a história dele ali, e de repente essa mulher, ela foi inundada por um sentimento, por um espírito de amor e um espírito de servidão. Ela conseguiu identificar pela sensibilidade dele que para aquele rapaz, o nome dele era Alexandre, o mais importante não era aquele prato de comida, mas era que ele precisava de ser abraçado, precisava de amor. E ela para no meio da conversa que nós estávamos conversando, e a sensibilidade dela, através do Espírito Santo, diz o seguinte: Alexandre, eu posso te dar um abraço? Eu fiquei chocado, né, assim, com a expressão de servidão daquela mulher. Porque naquele momento ela entendeu que ela precisava servir aquele homem, não através de uma única, né, refeição, mas sim que ela precisava abraçá-lo, transmitir para ele o amor de Deus, o amor de mãe. E aquilo me marcou a minha alma até hoje, eu lembro disso. Eu fico impactado com isso. As grandes oportunidades estão normalmente camufladas em tarefas menores. As pequenas coisas da vida determinam as grandes. Não busque realizar grandes tarefas para Deus. Tão somente faça as coisas que não são grandes assim, né? E Deus o designará para algo que Ele queira que você faça. Mas antes de tentar o extraordinário, procure ser útil e trivial. Está lá no livro de Lucas, capítulo 16, do 10 ao 12. E baseado naquilo que nós falamos, né? Nós estávamos falando, imagina, um morador de situação de rua, né? Ele estava o quê? Há dias que ele não tomava banho, eles estavam cheirando mal, estavam assim, com um cheiro muito forte. Mas mesmo assim, o amor, né? A Joana, ela foi tão sensível ao Espírito Santo que ela abraçou ele, como uma mãe abraça um filho, né? Como se tivesse acabado de tomar banho ali mesmo, né? Então isso é o amor, né? Isso é o espírito de servidão. Aleluias. Existem uma multidão de candidatos inscritos na corrida pela liderança, mas a pista está livre para os que desejam ser servos. Uau, forte isso. Às vezes você serve de baixo para cima, atendendo os que possuem autoridade, e às vezes de cima para baixo, ocupando os necessitados. Em ambos casos, você pode desenvolver um coração de servo, se estiver disposto a fazer o que for necessário. Amém. Os verdadeiros servos são fiéis aos seus ministérios. Os servos concluem as tarefas, cumprem as responsabilidades, mantêm as promessas e honram seus compromissos. Não deixam um serviço feito pela metade e não desistem quando perdem o incentivo. São confiáveis e dignos. A fidelidade sempre foi uma qualidade rara. Salmos 12, 1, Provérbios 26 e Filipenses 2, do 19 ao 22, fala sobre a fidelidade. A maioria das pessoas não sabem o valor do compromisso, assumem obrigações de forma casual e então as descartam pelas razões mais fúteis, sem nenhuma hesitação, remorso ou arrependimento. Todas as semanas, igrejas e outras organizações são obrigadas a improvisar, porque os voluntários não se prepararam, não apareceram, nem mesmo para avisar que não iria.
Uau, isso é bem complicado mesmo, viu? Isso é muito difícil. Então você que é servo, você que gostaria de servir, precisamos ter um comportamento, né? Somos responsáveis, temos palavras. Isso é bem importante. As pessoas podem contar com você? É uma pergunta que o autor faz. Deus está testando a sua fidelidade. Deus prometeu recompensar a fidelidade na eternidade. Imagina como será o dia em que Deus lhe disser. Olha aí, Mariana. Imagina, a Mariana é uma bênção de Deus, uma solidária do amor, né? Mesmo sendo do grupo de risco, diversas vezes, né? Ela estava lá conosco, não saía do carro muitas vezes para poder nos auxiliar na entrega das marmitas. E eu achei tão lindo uma vez, né? Ela tá aí ainda, Mariana, dá um oizinho aí. Uma vez ela tinha um carro mais simplesinho e a filha dela, que é a Yasmin, que é uma filha linda, uma menina, imagina uma menina de Deus, essa menina. E ela comentou, né? Falou assim, pastor, meu carrinho, ó, o carrinho nosso é mais simples, mas esse carro é para fazer a obra de Deus. E aí um dia eu falei para ela que Deus daria um carro para ela maravilhoso, lindo, porque ela tem um coração. Lembra, Mariana? Eu vou contar aqui que uma vez a porta do motorista, eu acho que não estava abrindo, ou a outra porta não abria, e o carro dela era 2 portas. E para entrar no carro foi um sacrifício, né? Não sei se foi o alarme que aconteceu lá. E mesmo assim, né? Nós íamos entregar quantas vezes, né? O carro dela abarrotado de roupa lá, no porta-mala de comida, né? As pessoas agruvinhadas lá dentro lá e nós íamos lá. Tão gostoso aquela época, né? Hoje, por conta da pandemia, a gente acaba sendo um pouquinho mais restrito. Mas, como Deus é um Deus de promessa, e um dia ela falou, pastor, esse carro é para fazer a obra de Deus. E realmente, né, participava de todos os solidários do amor. Poderia não ter nenhum carro lá, mas o carro dela estava lá. E aí Deus, né, na virada do ano, praticamente no último dia do ano, presenteou ela com um carro 0 quilômetros. Um carro assim que ela falou, pastor, eu nem imaginava aquilo que Deus podia fazer pela minha vida. Mas o que eu compreendo isso? Não é pelo carro 0, mas é pelo coração, né, de servo. O carro dela não é dela, mas é o carro para poder fazer a obra de Deus. E hoje ela tá aí, né? Toda linda, toda maravilhosa aí, né? Que Deus continue abençoando a Mariana e a Yasmin, que são umas peças fundamentais para o projeto Solidários do Amor. Vamos lá. Os verdadeiros cristãos, os verdadeiros servos são fiéis em seu ministério. Aqui. Não, essa parte nós já lemos. Vamos lá. Deus prometeu recompensar a fidelidade na eternidade. Imagine como será o dia em que Deus lhe disser: muito bem, empregado bom e fiel. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, por isso vou por você para negociar com muitos. Venha festejar comigo. Mateus 25, 23. Gente, essa palavra é muito maravilhosa. Um dia nós estaremos diante de Deus. E o que nós apresentaremos para Ele? Isso toca muito a minha alma. Toca muito o meu espírito. Porque um dia todos nós estaremos de Deus. E o que nós apresentaremos para Ele? Quais são as obras que nós temos feito? Nós somos chamados para servir e não para ser servidos. Né? Muitos cristãos ou muitos religiosos acabam tendo uma mentalidade oposta daquilo que Jesus prega. Hoje nós vemos tapetes vermelhos, tronos e poltronas para pastores, bispos, apóstolos e papas, né? E padres, etc. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós servimos ao próximo, que ajudamos ao próximo, né? É isso que é o mais importante. O título é de menos. Porque diante de Deus todos nós somos iguais. Lembre-se, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Não adianta nós termos função, título, quando nós passamos diante de uma pessoa menos favorecida. Os nossos olhos e o nosso coração não se comovem com essas pessoas.
Na verdade, o verdadeiro cristianismo, o evangelho não está dentro de nós. Precisamos rever os nossos conceitos, porque Deus é amor. Deus, ele não tem amor, ele é o próprio amor, né? Então nós somos chamados para servir. A propósito, os servos fiéis jamais se aposentam. Receba isso aí, viu? Eles continuam servindo fielmente por toda a vida. Você pode até se aposentar na sua carreira, mas nunca se aposentará a servir a Deus. Que nós possamos servir a Deus, estar servindo a Deus até o dia que nós dermos o nosso último suspiro aqui na terra. Isso não é demagogia, mas essa é a minha maior vontade, que eu possa servir a Deus todos os dias, até que Ele venha. Porque o meu coração é grato. O servo de verdade, ele tem um coração grato por tudo aquilo que Deus fez e tem feito na nossa vida. Deus, ele tem nos sustentado e nos guardado. Imagina nesse tempo de pandemia, né? Nesse tempo onde as pessoas estão partindo mesmo, e Deus, ele tem nos guardado. Deus, ele tem assim nos feito invisível a esse vírus mal. Os verdadeiros servos mantêm a discrição. Servir para que as pessoas fiquem impressionadas com o seu alto nível de espiritualidade, esse era o pecado dos fariseus. Eles transformaram o auxílio às pessoas, a generosidade e até mesmo a oração em um espetáculo. Jesus detestava essas atitudes e alertou: quando der esmolas, não tente se fazer notado. Se agir assim, você não receberá recompensa por parte do Pai no céu. Mateus 6:1. Então Deus não quer que nós façamos as coisas para sermos vistos. E aí você pode me perguntar, eu já fui questionado em relação a isso, pessoas que não entendem, na verdade, a nossa essência do nosso projeto de missões urbanas. Nós capturamos imagens, fazemos vídeos, nós postamos, na verdade, não para nos aparecermos, para dizer que nós somos os bons samaritanos. Longe disso. Nós fazemos isso porque é uma forma de nós prestarmos contas. Porque muitas pessoas, que muitas vezes nem são cristãos. Porque muitos carregam títulos de cristão, mas às vezes não contribuem nem com um copinho descartável. Mas muitas outras pessoas que não professam a mesma fé que nós, mas são de outras fés, de outras crenças, na verdade, ou até não tem crença nenhuma, contribuem para nós. Então, quando nós capturamos uma imagem, postamos fotos, não é para nos aparecer, mas é para que a glória de Deus seja manifesta, e as pessoas possam ver esse trabalho. Nós queremos divulgar esse projeto, na verdade, e alcançar mais pessoas, alcançar mais vidas. Porque nós somos limitados financeiramente, etc. Mas através das imagens, das redes sociais, nós podemos inspirar outras pessoas. Às vezes eu recebo mensagens assim: nossa, eu vou fazer aqui na minha cidade também, eu posso usar um nome. Nós estamos, o projeto social, o projeto Solidários do Amor, ele já nasceu em Suzano, nós estamos em Mogi, e uma equipe já está disposta a iniciar, na verdade, em Poá. Olha que legal, Não fazemos para aparecer, mas fazemos para ser visto, no sentido assim de inspirar as pessoas. Hoje nas redes sociais a gente só vê desgraça, morte. Então nós queremos inundar as redes sociais de amor, E é por isso que nós divulgamos o trabalho, fazemos o trabalho. Não é para que sejamos aparecidos no sentido de ego, mas sim para declarar, na verdade, o amor, demonstrar para as pessoas que a solidariedade, ela está aí, e as pessoas acabam se comovendo e nos ajudando nesse projeto. Paulo declara: se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. José é um grande exemplo disso. Ele não traiu a atenção para si,
mas serviu discretamente várias pessoas, né? Seu senhor Potifar, o carcereiro, o padeiro, o copeiro de Faraó, e Deus abençoou a sua postura. Quando o Faraó o elevou a uma posição de importância, José ainda manteve o coração de servo, até mesmo com seus irmãos que havia traído. Quem lembra dessa história, né? História de José. Um dos maiores exemplos para nós. Quando Cristo, a verdadeira vida, aparecer de novo na terra, o ser verdadeiro e glorioso de vocês vai se manifestar também. Enquanto isso, estejam contentes com a obscuridade, como Cristo. Colossenses 3:4. O serviço mais importante é frequentemente aquele que não é visto. 1 Coríntios 12:22. Bom dia, Camila, Dilson, bem-vindos, saudade de vocês. Como eu falei, olha que legal isso, né? O que o apóstolo Paulo escreve a Coríntios. O serviço mais importante é frequentemente aquele que não é visto. Né? As pessoas que estão limpando as igrejas, que estão ali por detrás dos bastidores. Às vezes você vê, né, hoje os cultos digitais, aquelas coisas, né, pessoas que estão lá aparecendo, mas aquilo não se resume. E tem todo um bastidor que proporciona isso. Às vezes você vê nós entregando as cestas básicas, aqueles alimentos gostosos, maravilhosos. Na verdade, a gente posta o prontinho. Mas quantas, né? Para poder preparar, então nós temos as arrecadações, as pessoas que nem aparecem, que vocês nem sabem que existem, mas que doam, que levam pra gente, né? As meninas que cozinham com tanto amor, sabe? Né? As comidas são feitas no fogão a lenha. Gente, é tanto amor que aí a gente só mostra o que tá pronto. Mas tem todos uns bastidores, né? Que acaba acontecendo. E é isso que Deus se agrada, é isso que Deus, né, que são os serviços mais importantes que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque sair para poder entregar é tão fácil. Né? Eu estou trabalhando, eu chego do trabalho, quando eu chego já está tudo prontinho. Né? A gente só põe lá nos carros, oramos e vamos entregar. Mas enquanto isso, tive uma equipe que está desde manhã, até um dia antes, preparando todas as coisas. No céu, Deus irá recompensar abertamente alguns dos seus servos desconhecidos. Aqueles que nós nunca ouvimos falar, né? Que talvez nem estejam na Bíblia. Pessoas das quais nunca ouvimos falar, que orientavam crianças emocionalmente perturbadas, limpavam todos os que sofriam de incontinência, cuidavam de pacientes com AIDS, né, serviam a milhares de pessoas desconhecidas, que nós desconhecemos. São essas atitudes, né? São essas coisas que não estão tão na mídia, mas que as pessoas fazem por amor, né? Cuidar do próximo, amar o próximo, né? Cuidar de um idoso que os filhos abandonaram, cuidar de uma criança que os pais abandonaram, que jogaram. Eu vi uma imagem ontem que eu fiquei chocado. Tava passando aqui no Instagram mesmo, não lembro se era no Instagram, e aí uma pessoa tava mexendo num bueiro e tirando um negócio dentro do bueiro. E a princípio eu achei que tinham jogado um animalzinho, né? E quando aquela senhora tira aquilo dentro do bueiro, era um bebê recém-nascido com cordão umbilical ainda. Isso, assim, me chocou. Mas por quê? Porque a gente não consegue conceber muito, né? Era uma criança, era um ser humano. Mas então aqui, imagina aquela mulher, né, que acolheu aquela criança, né? Então isso toca mesmo assim a minha alma, assim, eu fiquei desconcertado. Sabemos disso. Sabendo disso, não desanime quando seu serviço não for notado. Persista em servir a Deus. Como nós falamos, nós, desse projeto de missões urbanas, Solidários do Amor, nós não queremos ser aparecidos. Nós não fazemos isso para poder ser notado por ninguém. Queremos fazer única e exclusivamente, né, como missão de ajudar o próximo. E com isso, agradando a Deus, tá tudo certo, tá tudo resolvido, né? Diante de tudo isso,
aqui, assim, diante de tudo isso, prezados amigos, permaneçam firme, força, nada de desânimo. Então a palavra de hoje é não desanime, né? Não esmoreça, continue fazendo aquilo que você está fazendo, continue ajudando o próximo, continue fazendo com amor, fazendo caridade, porque Deus ele se alegra disso. Não desanimem, dediquem-se inteiramente ao trabalho do Senhor, pois nada do que fazem para Ele jamais será perda de tempo. 1 Coríntios 15:58. Até mesmo o menor serviço é reconhecido por Deus, é recompensado. Lembre-se das palavras de Jesus. E aqui eu deixo para vocês então, nessa frase, esse texto, para nós terminarmos a nossa palestra de hoje. Mateus 10:42, que diz assim: como os meus presentes, vamos lá. Se como meus representantes vocês derem até mesmo um copo de água fria a uma criança, serão seguramente recompensados. Amém? Então nada daquilo que você faz, nada daquilo que eu faço é em vão. Fazemos tudo para Deus. Faça tudo para Deus com amor. Amém? Vamos orar nessa manhã? Feche seus olhos aonde você está. Vamos nos concentrar. Vamos levar o nosso pensamento e o nosso espírito ao Senhor. Bom dia, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, porque nós fomos ministrados, Senhor, de uma forma assim tocante. Fomos ministrados, Senhor, porque nós fomos chamados para ser seus servos, para servirmos. Nós não queremos, Senhor, as tuas mãos. Muitos, Senhor, querem as suas mãos, mas nós queremos os seus pés. E diante dos seus pés nós nos colocamos, Senhor, para servir. Obrigado, Senhor, porque o Senhor foi o nosso maior exemplo de servo, Senhor. Um Deus tão grande, que deixou a sua glória, o seu trono, deixou a sua majestade. Veio, Senhor, como homem aqui na terra. Filho, Senhor, de uma mulher. Viveu nessa terra, Senhor, e entregou a sua vida. Não foram, Senhor, os judeus, não foram os romanos, Senhor, que o crucificaram. Nós passamos essa semana, acabamos de passar pela ressurreição, pela Páscoa, e nós compreendemos, Senhor, que foi o Senhor que se entregou por nós, para que hoje nós tivéssemos, Senhor, vida, e vida em abundância, alegria. Senhor, nós nunca chegaremos como o Senhor foi, mas queremos ser próximos, Senhor. Imprima em nós, Senhor, o seu caráter de amor, o seu caráter de servidão, que nós possamos compreender, Senhor, e nos compadecer, Senhor Jesus, pelo próximo, Senhor. Queremos ser reconhecidos como os teus servos, os servos de Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor olhou para nós, Senhor, viu graça em nós e nos escolheu. Obrigado, Senhor, por fazer parte, Senhor Jesus, do seu time, fazer parte, Senhor Jesus, da sua base aliada. Obrigado, Senhor, que nós possamos continuar, Senhor, ajudando o próximo, amando o próximo. Nos deixa, Senhor, mais sensíveis. Que os nossos olhares, Senhor, sejam mais sensíveis ao próximo, Senhor. Que nós possamos ser condutores do teu amor. Que nós possamos cumprir até que o Senhor venha aquilo que o Senhor projetou para nós. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. 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 Você pode soltar um monte de coraçõezinhos para o Senhor. Servos do Senhor. Você é uma serva e você é um servo ao Senhor. Continue com esse coração. Amém? Deus abençoe o seu dia. Medite nessa palavra. Fiquem com Deus. Eu amo vocês e ainda devo amor. E até amanhã, se Deus quiser.